Como tirar nota 1000 na competência 2 do Enem? Cara, se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Eduardo, eu ensino redação já há algum tempo. Tive o privilégio de ajudar milhares de alunos a entrarem nas principais universidades desse país, a conquistarem os seus sonhos, fazendo uma redação de nota bastante expressiva que eu chamo de redação de alto rendimento. Uma redação acima de 900 e até mesmo 1000. Alguns alunos meus tiraram já nota máxima nos concursos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque um dos segredos para você tirar uma nota sensacional, cara, é conhecer as regras do jogo. Às vezes o aluno ele é muito bom em um determinado tipo de concurso, mas no outro concurso, aquela mesma redação que ele fez não vai funcionar, porque os critérios de avaliação são diferentes. Então fica comigo nesse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar como você pode tirar nota máxima na competência 2, que para muita gente é a mais desafiadora. Agora, é claro, antes de eu começar a te explicar especificamente, peço que você dê um like aí para dar uma força ao canal e, de preferência, passe a nos seguir, porque são dicas aqui constantemente que vão te ajudar em inúmeros concursos, inclusive o Enem. Aproveita, clica no sininho para receber as atualizações. Bom, em relação à competência 2, 9 em cada 10 livros de redação vão te dizer que ela diz respeito, cara, à adequação ao tema, né? Então, quando o aluno foge ao tema, ele não só perde ponto na C2, como a redação é anulada. Essa informação ela é correta, porém é incompleta. Existe mais coisa por trás disso. É claro que o tema diz respeito à competência 2 mesmo. Aliás, tem muita gente caindo já na C2, viu? Eu corrijo o Enem há muitos anos e eu já vi isso. O Enem nos últimos anos tem colocado uma prova um pouquinho mais complexa. Há alguns anos a prova era monobloco, era tipo assim, publicidade infantil é questão no Brasil. A persistência da violência contra a mulher. Uma coisa mais fácil de o aluno desenvolver. Hoje eles fazem um corte muito específico. Então, por exemplo, recentemente foi desafios para a valorização de povos tradicionais. Poderia ser a valorização de inúmeros setores da sociedade. Eles escolheram os povos tradicionais. Teve um tema que foi a democratização do acesso ao cinema. Você concorda que podia ser a democratização do acesso ao emprego, democratização do acesso à educação, mas eles escolheram um corte, cinema. Em outro ano foi a inclusão educacional de pessoas surdas. Eu estava pensando, cara, já seria um baita tema o cara fazer inclusão educacional, já seria um excelente tema. Mas eles cortaram para surdos porque eles querem ver a competência do aluno em relação ao corte que eles estão dando. Então, sim, a adequação tema pertence à competência 2. Então, você tem que ler primeiro a frase da prova, depois ler atentamente os textos de apoio, para aí sim começar a fazer a sua redação. Aí você diz, mas Eduardo, cara, me disseram que tem pouco tempo no Enem, são muitas questões. Eu garanto a você que esse tempo que você vai gastar lendo atentamente aquilo que está no texto de apoio vai te ajudar mais na frente. Eu já vi como corretor excelentes redações que se perderam no meio do caminho porque o aluno não ficou atento à questão do tema. Dá pena porque você vê muitas vezes que são alunos com potencial enorme, mas que perderam a oportunidade. Mas por que eu te falei que é uma informação correta, porém incompleta? Porque tem mais 2 itens da competência 2. Estrutura e repertório sociocultural. Estrutura, a gente observa se um texto está bem estruturado. Só para você ter uma ideia, uma redação no Enem ela só passa a ser corrigida a partir da 8ª de um texto que tenha 8 linhas a mais. Um texto com 7 linhas a menos, ele não será corrigido. Mas se o aluno fizer 10 linhas e elas formarem apenas um parágrafo, essa redação será corrigida, não será anulada. Porém, uma nota boa não vai ter. E se você está aqui no meu vídeo até agora, é porque você quer uma nota boa na competência 2 do Enem. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, uma redação ideal ela vai ter 4 parágrafos. Parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu não gosto de dar número de linhas por parágrafo, mas foi feita uma análise, pegaram as redações de nota 1000 como exemplo, eu achei tão interessante, cara, porque a introdução das redações de nota 1000 em média ficam entre 6 e 7 linhas, anote isso. Os desenvolvimentos por ali entre 8 e 9 linhas e a conclusão novamente entre 6 e 7 linhas. Se você somar aí as linhas em equilíbrio, vai dar aproximadamente as 30 linhas da redação. Não quero dizer que você tem que seguir este padrão, uma variação ou outra. Por exemplo, imagina que uma introdução deu 8 linhas, por exemplo, está fora do padrão, mas pode funcionar. Só tome cuidado. Se uma introdução der 10 linhas já é demais, porque é um texto da prova. Tome cuidado que você tem que distribuir bem.
Outra coisa, não faça um parágrafo de desenvolvimento muito maior que o outro. Eles têm que ter uma diferença de aproximadamente 2 linhas. Quando você faz isso, o examinador, que nem corrige o seu texto, a gente só olha, a gente já percebe equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Anote. Introdução é menor que os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão normalmente também. No máximo, a conclusão tem que ser do tamanho do D2. Por quê, Eduardo? Porque se o aluno fizer 2 propostas de intervenção, e a gente vai falar disso mais lá na frente, a gente às vezes tolera esse tipo de vacilo do aluno. Mas o ideal é que a introdução e conclusão sejam os menores e a carga de peso de desenvolvimento, né, o D1 e D2, tragam de fato o maior número de linhas, essa é a estrutura. Uma outra coisa, nunca faça parágrafos de um período só. O ideal é que todos os parágrafos tenham entre 3 e 4 períodos. Se você não sabe como é que termina o período, é ponto. Então ele deve ter um tópico frasal, que é a introdução do parágrafo, um período de desenvolvimento desse tópico frasal e o fechamento. Eu tenho vídeos aqui no meu canal nos quais eu te explico direitinho como é que funciona o desenvolvimento de cada parágrafo, tá? Só falando da estrutura em si. Cuida da tua letra e cuida das linhas. Tenta não dê espaçamento para a margem. Você deve fazer uma redação que vá de ponta a ponta. Estrutura, tá? O parágrafo deve ter o espaçamento de aproximadamente uma palavra de 5 letras. Por favor, não escreva uma palavra de 5 letras. Outro dia eu corrigi uma redação, achei curioso. Uma pessoa escreveu, acho que foi Vasco, não, arroz. Arroz, e esqueceu de apagar. Um aluno meu. Eu botei uma interrogação, arroz. Porque ela, não sei se foi uma menina ou menino, escreveu arroz porque tinha 5 letras, dava espaçamento do parágrafo. Tem gente que usa o dedo. Eu prefiro usar o padrão das 5 letras porque dá o espaçamento do início do parágrafo. Eduardo, e a última linha? Termine onde for. Essa conversa de que tem que terminar na metade da linha e tal, termine onde for. Não, tem uma expressão que a gente usa, né? Encher linguiça. Né? Não faça isso não, tá certo? Terminou, concluiu 3 períodos, bonitinho, estrutura. E aí vem repertório agora. Cara, existem vídeos aqui no meu canal, por exemplo, tem um vídeo meu bem bacana, no qual eu te ensino a usar a Constituição na redação do Enem. Como é que você usa a Constituição? Constituição é um dos repertórios mais legais, porque ele é muito versátil, ele se adequa a praticamente qualquer tema que venha no Enem. Eu não sei qual é o tema do Enem, você não sabe qual é o tema do Enem, mas a Constituição vai entrar em algum artigo dela, e aqui no meu canal eu trago vários artigos da Constituição e como usá-los na sua redação. Por isso você tem que me seguir aí e clicar no sininho para receber as notificações, as atualizações. Mas os repertórios, cara, busca repertórios versáteis, como a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aqueles, como é que se diz, meu Deus? Aqueles repertórios que você pode adequar a vários temas. Isso eu acho bacana. Tem uma frase do Sartre, por exemplo, que ele diz assim: a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, afirmou certa vez que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Ponto. Entretanto, aí você traz o tema. Diante do quadro de violência praticada contra a mulher, é possível perceber que uma boa parcela da sociedade brasileira, uma expressiva parcela da sociedade brasileira, não desfruta dessa verdade apregoada pelo filósofo. O que eu estou te falando é que eu peguei a citação dele e apliquei a questão da violência contra a mulher. Mas e se fosse contra a criança? Daria do mesmo jeito. Entretanto, ao se observar a violência praticada contra as crianças, é possível perceber que o que foi apregoado pelo filósofo na vida delas não funciona. O que eu estou te dizendo, quando você pega um repertório que funcione para vários temas, no segundo momento você justifica, você dá uma presença efetiva diante daquilo. Cara, isso é fantástico. E deixa eu te dizer um segredo. 100% das redações de nota 1000 fazem isso. Usam repertórios socioculturais amplos, depois cortam e aplicam. Sabe aquela redação que você acha incrível, que acha assim, cara, eu nunca farei uma redação tão boa como essa? Essa é uma das técnicas mais comuns que eles usam. E a partir de hoje você sabe. Se você quiser saber mais repertórios, mais dicas como essa, você precisa estar atento ao meu canal, porque há vários vídeos aqui nos quais eu te ensino vários repertórios, com base nos quais você pode tirar uma notaça. Então, como tirar 1000 na competência 2, fique atento ao tema, faça uma estrutura perfeita e use repertórios adequados. Só para finalizar, esses repertórios socioculturais, o ideal é que os 2 parágrafos de desenvolvimento tragam repertórios socioculturais que funcionem como fatores de comprovação. Se você não sabe o que é isso, fique atento aos meus canais, me siga nas minhas redes sociais, todas, porque tem muito conteúdo disponível para você, tá bom? Mas com essa dica aqui, com certeza, sua nota já vai subir. Obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto
Eu quero ver você lá. Depois coloca nos comentários se você quer um vídeo sobre um assunto específico. Dá para eu gravar aqui e te ajudar. Um abraço.